Meus queridos, bom dia. Vamos então para mais uma aula do nosso Evangelho de João, um livro maravilhoso. Nós, na aula passada, nós estudamos um pouco acerca do Evangelho e um pouco acerca do próprio João, né? Não existe nada melhor para aprender, memorizar, do que revisar, né? Então, nesses primeiros minutos, vamos revisar o que a gente viu até agora, ok? Pessoal, então vamos lá. Nosso primeiro encontro, nós fizemos o primeiro capítulo, não é? Primeiro capítulo do Evangelho de João. Bom, nós sabemos então que João foi escrito por volta de 85 depois de Cristo, né? Em Éfeso. A gente sabe que isso aí são teses, né? Há várias teses de 55, teses de 125, mas a tese mais utilizada, né, com mais provas, data de 85 até mais ou menos 90, em Éfeso. O propósito do livro é qual? É evangelístico, não é? O próprio João diz que ele escreve para que você creia. Verdade ou não? Tudo bem. João era um dos 12 discípulos mais próximos de Jesus. Nós sabemos que ele se intitulava o discípulo a quem Jesus amava, embora Jesus nunca tenha dito isso com a boca dele mexendo assim, não é verdade? Nenhuma vez, né? Mas João sabia disso, assim como todos nós também sabemos que Jesus nos ama. Esteve presente nos momentos mais importantes da vida de Cristo, ele tinha um relacionamento, né, com Jesus. Ele esteve com ele quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ele esteve com ele quando ele teve o seu rosto transfigurado no monte, né? Ele esteve com ele na crucificação. João estava o tempo todo com Jesus. João foi o único que morreu sem martírio aos 94 anos de idade, em Éfeso, né? Eu estou passando ligeiro porque foram coisas que a gente já viu, não é? E que pese João ser o quarto evangelho, ele não é sinótico, né? Por quê? Porque 92% do conteúdo dele só é relatado nele, né? Diferente dos outros evangelhos, como no caso de Marcos, que tem 90% do seu conteúdo também replicado em Lucas e Mateus, não é? João, ele é um evangelho mais espiritual, enquanto que os outros evangelhos são mais factuais, né? João é cheio de relatos onde o próprio Jesus fala, né? Não há no evangelho de João tantas parábolas, né? Jesus há mais discursos de Jesus, né? Hoje nós vamos ver um deles, inclusive, que é o Sermão do Pão da Vida. Porém, essas divergências que há, essa não é a palavra correta, né? Essas diferenças que há entre os sinóticos e João, não altera de fato nenhuma verdade do Evangelho, muito pelo contrário, eles dois juntos fornecem um cenário muito mais rico para a gente entender tudo que se passou naquela época, né? O mais importante, que é a vida de Jesus, a sua crucificação e a sua ressurreição, está presente nos 4 evangelhos. Ok? Até aqui de boas? Maravilha. No capítulo 1 nós estudamos que Gênesis e João começam da mesma forma, não é? Com justamente essas duas palavrinhas aí, no princípio, né? Só que João, ele fala de um princípio muito anterior. No princípio era o verbo. Quem é o verbo? O verbo é Cristo, né? O verbo é que construiu todas as coisas, inclusive o Gênesis. Os 18 primeiros versículos são conhecidos como prólogo e tem ali um resumo de tudo que vai ser dito nos 21 capítulos do livro de João, né? Inclusive nós lemos esses 18 versículos juntos naquele dia. Também vimos que os pensamentos tomam forma através da palavra. É a palavra que transforma aquilo que é abstrato em ação. Deus criou o mundo através de quê? Da palavra, né? E a palavra é quem? É Cristo, né? Amém por isso. A palavra se fez carne e habitou-se entre nós, né? Jesus esteve aqui entre nós, fisicamente, né? Aqueles que o receberam tornaram-se filhos de Deus por direito, né? Você é filho de Deus e nada vai mudar isso. Também vimos
que ninguém jamais viu a Deus, né? Se ninguém jamais viu a Deus, e o próprio Deus fala isso, como é que a gente se aproxima dele? Cristo, né? Cristo é a chave. A vida é um dos grandes conceitos do Evangelho de João, né? João trata isso com muita ênfase, ele fala sobre essa palavra 36 vezes no seu Evangelho, né? Enquanto que nos outros falamos apenas 17 vezes. E um conceito muito importante também do Evangelho de João, e um conceito importante de todo o Novo Testamento, é o testemunho, né? João fala muito disso, inclusive João Batista, né? Que veio para dar testemunho acerca da vinda de Cristo. João sabia quem ele era, ele tinha um propósito, né? E ele cumpriu o seu propósito até o fim. E por último nós vimos que Natanael pergunta, Nazaré? Como assim? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Por quê? Porque todos esperavam que Jesus viesse de uma linhagem real, que ele fosse um camarada, né, bonitão, jeitoso, né, que iria tirar toda Jerusalém do domínio romano, e a gente sabe que não foi bem isso que aconteceu, a gente falou bastante sobre isso na aula passada. Jesus pede que eles venham e vejam, né, no sentido de viver com ele. É isso que ele quer de nós, que a gente venha e veja, né, estejamos com ele todo o tempo, tenhamos um relacionamento com ele. Ok? Isso foi tudo que nós vimos na aula passada. Você já está achando que vai sair questões da prova daí, irmão, né? Bom, agora nós vamos falar do segundo capítulo do Evangelho de João. Evidente que eu quero que vocês falem comigo, né? Porque senão eu falo sozinho aqui, aí é triste a minha vida, né? Então vamos conversar, né? O segundo capítulo relata a transformação da água em vinho. Este é um capítulo dividido em duas partes, tá? A primeira parte, que vai do primeiro versículo até o 11º, relata o milagre, né, da transformação da água em vinho, e esse é um milagre que só é relatado no Evangelho de João, tá? É um item daqueles 92% dos quais eu falei antes, né? E a segunda parte desse capítulo trata da purificação do templo, que vai do 12º ao 25º. Tá? Esse detalhe aí da purificação do templo, essa passagem, ela é relatada em todos os evangelhos. O detalhe é que João fala disso logo no começo. Ok? Bom, vamos falar acerca do milagre da transformação da água em vinho. Esse é um milagre muito conhecido, né? Até quem não segue a Cristo conhece essa passagem, né? Houve um casamento na Galileia, né, em Caná da Galileia. Jesus, sua mãe e seus discípulos estavam presentes. Em certa altura da festa, acabou o vinho. Maria se aproxima de Jesus e diz, eles não têm mais vinho. Né? Por que ela falou isso com ele? Quem é que tem uma sugestão aí de por que ela falou para ele que não havia mais vinho na festa? A Bíblia não diz nada disso, né? De por quê, literalmente por quê. Mas a gente entende que Jesus já fazia milagres, né? Jesus já fazia milagres e a mãe dele, é evidente, sabia disso, né? Ele ainda não tinha se mostrado ao mundo, né? Mas ele já fazia milagres. Então Maria pede para ele, né, para ele resolver a questão. O que ele faz? Ele pede para que as pessoas juntem ali 720 litros de água aproximadamente, né? São 6 potes de água, cada um com 120 litros. A Bíblia fala de 80 a 120 litros cada pote, né? 720 litros é litro pra caramba, meu amigo, né? Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Contudo, você guardou o melhor até agora. Está lá em João 2,10, né? Jesus não simplesmente transformou a água em vinho, mas ele fez o melhor vinho, né? O melhor vinho. Isso já revela muito acerca do caráter de Jesus, né? Ele não fez um vinho qualquer. Jesus, ele sempre faz o melhor para nossas vidas, né? E se nós somos um espelho de Cristo, o que a gente tem que fazer? O melhor também, né? Então, tudo o que fizer, faça o melhor possível para a honra e glória do nome do Senhor, né?
O objetivo é esse, né? Que quando você, seja na vida espiritual, na vida secular, né, você é elogiado por um bom trabalho, não é por mim, né? Não há nada em mim que mereça isso, é Cristo em mim, né? Esse é o objetivo. Sim, sim. Em nenhum momento ele quer a glória para si próprio, né? Ele faz e fica, né, tudo quieto ali, naquele momento, né? É verdade. Só os íntimos sabem, né? Agora você imagina o pessoal que vai entregar o vinho, né? Eu fico pensando sempre nisso, né? Porque o pessoal que vai levar o vinho não sabe que é vinho ainda, né? O cara acha que o cara está mandando levar água, bicho, sabe? Aí chega lá, vinhozinho, né? A transformação gigantesca, né? Aí assim, há uma série de discussões acerca disso, das quais nós não vamos entrar aqui, né? Porque não há nenhuma certeza acerca disso. Eu fui ler a respeito disso, né, sobre essa questão do vinho. E esse vinho? Era vinho do jeito que a gente conhece? Era vinho, suco de uva? Né? Como é que era isso? Né? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, não há consenso acerca de nada disso. Tá? Tem vários estudiosos que falam que era suco de uva, tem vários estudiosos que falam que era vinho de verdade. Né? Se você quer formar o seu consenso, vai lá, dá uma lida, estuda e cria o seu próprio consenso acerca do assunto. Tá? Porque é bastante polêmico essa situação. Bom, agora nós vamos falar acerca da purificação do templo. Também é relatado no segundo capítulo do livro de João, né? E João fala da purificação do templo logo no começo, enquanto que nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, isso é relatado no final. Tá? Muitos teólogos já tentaram explicar essa divergência. Uns, inclusive, afirmam que houve 2 purificações do templo. Tá? Tem muitas linhas de raciocínio, de estudo acerca da palavra, né? Essa daí é uma que já é descartada, né? A teoria mais aceita é relacionada aos propósitos dos livros. Lucas, por exemplo, escreve no final, né? Mas o objetivo de Lucas é escrever para expor a vida de Jesus de forma ordenada. Já o objetivo de João é fazer com que o leitor creia, não é? Não é esse evangelístico o propósito? Não que ele não se importasse com a ordem dos fatos, mas isso não é a essência do evangelho de João, né? Então, ele achou por bem que naquele momento era interessante falar daquilo. Tá certo? Quando estava chegando o período da Páscoa judaica, Jesus foi para Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros trocando dinheiro. Jesus fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Quando você lê, você tenta imaginar a situação, né? Imagina Jesus com o chicote na mão sentando o sarrafo, né? Foi exatamente isso que aconteceu, né? Por quê? Porque o templo era um mercado, tá? O templo era corrupção pura. As autoridades não aceitavam as moedas cunhadas. Moeda com o rosto de César, essas coisas, não eram aceitas no templo. Eles tinham uma própria moeda com câmbio muito alto. Ou seja, é como se eu tivesse que usar dólar para poder comprar os animais para os sacrifícios e coisas assim. E eles não aceitassem real, e a diferença é de R$6, por exemplo, para $1. Entende? Era mais ou menos nesse processo, né? Você era obrigado a usar a moeda deles. E os animais eram vendidos por valores 75% maiores que o do mercado, né? Ou seja, era um negócio lucrativo pra caramba, era uma corrupção bem, né, exagerada ali. Muito parecido com o que a gente tem no nosso país hoje, né? Assim, qualquer semelhança é mera coincidência, né? O mercado do templo havia se tornado um ótimo negócio para os líderes religiosos. E a gente sabe que o objetivo ali não era nenhum desse, o objetivo ali era a adoração, né? Então Jesus chega e bota ordem na casa. Enquanto ele vai fazendo o processo, ele diz lá em João 2,19, destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Hoje para nós é fácil entender isso, né? A gente já conversou sobre isso inclusive na semana passada. Porque a gente está falando de coisas que se passaram, né?
Mas imagina se a gente estivesse lá agora, nesse momento, e Jesus fala, destruam esse templo, e eu o levantarei e reconstruirei em 3 dias. O que você ia pensar? Os judeus falaram assim, como é que é isso? Isso aqui gastou 46 anos para ser feito, você vai refazer em 3 dias? Só que a gente sabe que Jesus não estava falando do templo físico, não é? Ele falava de quê? Do próprio corpo dele, não é? Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. João 2,23. Muitos viram os sinais miraculosos que ele estava fazendo. Além daqueles que são relatados, né, que João chama de sinais, né, no livro de João os milagres não são chamados de milagres, né? Muitos outros foram feitos. O próprio João diz ao fim do seu evangelho que se ele tivesse que relatar todos os milagres de Jesus, não haveria estante suficiente para guardar todos os livros que seriam feitos. Não é verdade? Vocês já assistiram aquela série The Chosen? Não, cara, quem não assistiu, assiste. Você vai estar fazendo um favor para a sua vida. Não, mas a segunda, são 2 temporadas. Tá? Como é que você assiste The Chosen? Anota aí, porque isso aqui é uma dica ouro. Tá? Você vai entrar na sua lojinha de aplicativo, tá? Seja aí no iPhone ou seja no Samsung, e você vai baixar o app dele chamado The Chosen, tá? TheChoosen. Tá? O que é que você vai fazer? Ele é como se fosse um Netflix, mas ele funciona só no aplicativo dele mesmo. Tá? A primeira temporada conta a vida de Jesus e seus discípulos de um jeito, cara, é incrível. É incrível. Maravilhoso. E agora está na segunda temporada, só que a segunda temporada está sendo traduzida aos poucos. Tá? Então, o primeiro, segundo e terceiro episódios, já estão traduzidos para o português. Não dublado, mas legendado. Né? Mas eu recomendo muito. Por que eu estou falando disso? Porque no terceiro episódio, Jesus passa o dia todo atendendo os enfermos e fazendo milagres. O dia inteiro. Tá? O dia é até vergonhoso para os discípulos, porque eles estão reclamando das coisas, e Jesus chega no fim do dia, já de noite, acabado, só a capa da gaita, de tanto que ele trabalhou naquele dia em prol dos enfermos, fazendo milagres. E é muito parecido com o que está escrito aí, não é? Porque ele fez vários milagres que a gente não sabe, não é verdade? Tá? Então fica a dica aí, recomendo fortemente, quem não assistiu, assista e depois me conta. Bom, esse foi o segundo capítulo. Então, só para a gente lembrar aí do que trata o segundo capítulo, da transformação da água em vinho e da purificação do templo. Ok? Maravilha. Agora nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Esse capítulo também é muito bacana, né? É também um conteúdo que só existe no Evangelho de João. Tá? Não há em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas relatos de que Jesus se encontrou com Nicodemos. Tá certo? Somente no Evangelho de João. O capítulo 3 contém alguns dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Aqui Jesus conversa com Nicodemos, um fariseu, autoridade entre os judeus. Importante observar que Nicodemos era um membro importante da sociedade da época, um renomado rabino, provavelmente um integrante do Sinédrio, um homem de sua estirpe pedindo para se encontrar com alguém como Jesus, um sujeito simples, sem estudo e sem instrução, não deveria acontecer. Tá? A palavra mais diferente aí nesse texto é o Sinédrio. Né? O que é o Sinédrio? O Sinédrio era basicamente um tribunal para causas religiosas, era o Supremo da época, tá? É o STF da época. Ele é composto por 71 membros, sendo 23 fariseus, 23 saduceus, 23 escribas, o sumo sacerdote e o seu substituto. Tá? Esse era o Sinédrio. Tá? Cada um desses aí, fariseus, saduceus, escribas, eram os partidos religiosos da época. Ok? E é muito provável que Nicodemos fazia parte dos 23 ali dos fariseus. Esse é o Sinédrio. Há várias correntes que especulam por que Nicodemos quis se encontrar com Jesus. Tá? Também não está relatado por que isso aconteceu de fato, né?
Mas o que a gente entende? Que Nicodemos estava um pouco curioso ali acerca do que Jesus estava fazendo, né? Ele sabia que Jesus já estava fazendo uma série de milagres, um homem sem instrução, falando como ele falava, realizando os sinais que ele realizava. Nicodemos quis conhecê-lo, né? Eles se encontraram uma noite e tiveram um diálogo basicamente inteiro relatado por João. Nesse diálogo, um dos trechos, né? João 3,3, Jesus diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hoje a gente entende isso. Naquela época, como assim eu não nascer de novo? Nicodemos, o que ele pensou? Que ele tinha que nascer novamente, entrar de volta na mãe dele, né? Quando o homem nasce apenas fisicamente, ele é dono do seu nariz, egocêntrico, e não quer ninguém lhe dizendo o que fazer. Isso é verdade ou não? É verdade, né? Cristo requer, uma palavrinha muito difícil para nós, Cristo requer renúncia, não é? Cristo requer que você abandone a sua carne e que você diga sim às vontades de Jesus, né? E a gente sabe que nem sempre isso é fácil, a gente vive isso todo dia, né? Porque quando eu chegar no céu, eu quero ter uma conversa com Adão, sabe? Chegar e falar assim: Adão, seu palhaço, véio, como é que você faz um negócio desse aí com a gente, cara? Era pra gente estar de boa hoje aí, né? Nós passamos a vida sofrendo, e ainda é bom, né? Fala a verdade, é sofrido, mas é bom pra caramba. Né? Cara, sem graça, rapaz, né? Mas a gente precisa de renúncia, né? Uma vez que nós renunciamos e a gente passa, uma vez que nós renunciamos e passamos a viver com Cristo, aí há de fato o renascimento. Jesus reafirma: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo, né? Por quê? Porque o que nasce da carne é carne, né? Aqui, Jesus ratifica a necessidade, vou falar de novo, necessidade do batismo, tá? A água se refere à purificação, o batismo de João Batista. O Espírito significa o batismo de Cristo. É necessário que vocês nasçam de novo. Vocês, todos. Ele não diz ali: é necessário que uns nasçam de novo. Ele diz que é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus está falando para todos. Quer alcançar o reino de Deus? Nasça de novo, tá? Se tem alguém aqui que não é batizado, se batize, tá? Se batize. É uma demonstração pública de que você é filho de Deus, tá certo? Nós temos batismos frequentemente. Eu recomendo que você vá, tá? Vou contar aqui rapidamente a minha experiência, né? Eu batizei porque eu fui numa caminhada, tá? Eu não acordei falando assim: rapaz, hoje eu vou batizar, ó, que glória. Eu fui, falei: rapaz, vai ter batismo? Vai, eu vou então, tá? Eu vou então, eu estava fazendo os cursos da igreja, né? Eu não tenho, gente, um dia em que eu me converti. Marcelo, você se converteu quando? Dia 25 de abril de 2015, cara, foi lindo, maravilhoso. Não, tá? Eu fui me convertendo, e um dos processos da minha conversão foi batizar, tá certo? Tá? Meu sogro me batizou, eu entrei na água, quando eu voltei, eu era igualzinho, mesma coisa, tá? Eu não queria nem no culto domingo à noite. Falei: não, cara, que mané culto de igreja, o quê? Sai fora. Batizado, tá? Só que as coisas foram acontecendo, e a transformação vem com o tempo, tá? Então, se você também está nessa linha aí, de não quero batizar, não, vai lá, amigo, vai lá, tá? Dê essa chance para Jesus. Ele ordena que nós façamos esse processo, né, do batismo. Para quê? Para que possamos nascer de novo. Amém? Então, se você não é batizado aí, dá aquela, né, acho que eu vou lá então. João 3,14 diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna.
né? Mais uma vez aqui, Jesus dá sinais do que vai acontecer com ele. É ou não é verdade? Né? O verbo levantado aqui tem duas denotações. Levantado de ser notado, glorificado, e levantado de ser crucificado. Jesus sabia tudo o que ia acontecer, não é verdade? Mas mesmo assim, ele foi. Por quê? Porque ele era obediente. Ele estava ali para cumprir a determinação do Pai. Obediência é essa que nós também precisamos ter. Até aqui tudo bem, pessoal? Amém. Sossegado? Então sigamos. Logo após aquele episódio ali, Jesus fala um dos versículos mais conhecidos, né, da Bíblia. O que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Né? Esse é um dos que todo mundo decora. Né? É legal ter uns versículos decorados, né? Esse aí é um dos clássicos. Né? Por quê? Porque é uma verdade absoluta. Jesus, Deus fez aquilo que nenhum das... Eu acho que, falar nenhum talvez seja um exagero, mas eu acho que eu não estou errado não. Alguém aqui que é pai daria o seu filho? Quem é pai aí levanta a mão. Entendeu? Você, ou mãe também, tá? Você daria o seu filho em troca de outros filhos? Jamais, irmão. Na minha filha ninguém toca. Né? Você já pensou? Né? É muito amor, não é? Se a gente for pensar de verdade, cara, é uma coisa... Né? Chega, constrange a gente, né? O amor de Cristo. Né? Porque pegar o seu filho e colocar ele para morrer a favor de um bando de bucha igual a gente, né? Não é fácil não. Versículo chave do amor de Deus por nós. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Né? Por meio dele. Ele tinha um propósito. Deus colocou Jesus na terra para que ele salvasse o mundo. Né? Por meio dele. Assim como João Batista, não é? João Batista era por meio dele, não por ele. Né? Eles sabiam qual era o motivo deles estarem aqui na terra. Todos eles. Você sabe o motivo pelo qual você está aqui? Sim ou não? Se você não sabe, pergunta para Cristo. Ele vai responder para você. Né? Mas não fique esperando, não. Vou sentar aqui. Eu vou esperar saber o motivo pelo qual Deus tem para mim. Não precisa disso, né? Vamos na caminhada e vamos descobrindo na caminhada. Amém? Muito bem. Logo em seguida, há o seguinte relato. Quem pratica o mal, odeia a luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Isso também é uma outra verdade, não é? Observem que quanto tempo faz, né, que a Bíblia foi escrita e só tem verdade. Todo mundo que faz alguma coisa errada faz a luz do meio-dia para que todos vejam? Sim ou não? Não, né? Por quê? Porque o camarada sabe que está errado. Agora, quem faz o certo não está preocupado se é dia ou se é noite, né? Porque o certo é certo em todo momento. Né? Ainda no capítulo 3, no fim do capítulo 3, há o relato onde os discípulos de João Batista, essa parte é muito interessante, tá? Os discípulos de João Batista estão discutindo como um certo judeu sobre a purificação cerimonial. Ele se dirige a João dizendo que aquele homem que estava com ele do outro lado do Jordão está batizando e todos os estavam seguindo. Os discípulos de João amavam o seu mestre e estavam com inveja do sucesso de Jesus. João Batista também tinha discípulos. Né? Também tinha discípulos. Aí eles chegaram em João Batista e falaram: mestre, aquele camarada lá está batizando e fazendo as coisas. Como é que é isso aí? E a gente? Né? Basicamente o que ele quis dizer era isso. Né? Aí, o que foi que disse João Batista? Né? Essa parte aqui é incrível. Olhem só.
Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus, sem espaço para inveja ou vaidade. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Que lapada, né? Ele resolve a questão ali. Por quê? Porque ele sabia do seu propósito. Quem é o noivo? O noivo é Cristo, não é? Jesus. Quem é a noiva? Nós. Quem é João Batista? Ele é amigo do noivo. Ele é amigo do noivo. E ele fica contente quando vê o noivo chegando. Por quê? Porque ele é amigo do noivo. Ele não é o noivo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Esse também é um dos versículos que é legal a gente decorar. Por quê? Porque é isso mesmo, é sem vaidade. O que interessa é Cristo em nós. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem fala isso é só quem tem certeza do seu propósito, certeza do amor de Cristo, convicção. A grandeza de João Batista está no fato de que ele sabia exatamente quem ele era. Aquilo que nós achamos que somos é o quê? É o ego, né? É aquilo que nós achamos que nós somos. O que as pessoas acham que somos é a nossa reputação. Verdade ou não? Sim. Aquilo que realmente somos é o nosso caráter. O que queremos ser é a nossa ambição. Aquilo que pensamos que somos é a nossa autoimagem. A pessoa que Deus quer que sejamos é aquela que nós devemos lutar para ser. Por quê? Porque a maioria das coisas é relacionada com a carne. A questão do ego, principalmente. Eu tenho um amigo que diz que o mundo é movido pela vaidade. É verdade. Se você for pensar bem, o que ele está falando é verdade. Por que você quer uma SW4, se você tivesse um Gol, você ia para o mesmo lugar que a SW4 vai? Porque geralmente é vaidade. Lá no fundo, se você observar com frieza, é vaidade, porque um vai no mesmo lugar que o outro vai. Não estou dizendo aqui que você não deve ter a sua SW4, não, tá? Amém por isso. Tá? Eu estou dizendo que no fim das contas é vaidade. Exatamente. Mas tudo isso é irrelevante perto daquilo que nós devemos fazer de verdade para o Evangelho de Cristo. Ok? Na célula você aprende uma coisa muito bacana que é a seguinte, e depois que eu aprendi isso, eu nunca mais esqueci. O que é um discípulo? O discípulo é aquele que anda com você, mas se você faltar, ele vai continuar. Esse é de fato o discípulo. Se, por exemplo, eu sou discípulo do Wagner, ele é o meu líder. Se o Wagner resolve ir embora para Maceió, que ele está indo com uma frequência considerável para lá, daqui a pouco ele fica lá de vez. O fato dele estar lá não quer dizer nada para mim. Na verdade, significa para mim só um lugar para eu poder passear. Mas eu continuarei com a minha caminhada com Cristo. Por quê? Porque eu já estou firme na rocha. Assim como, se o Wagner fizer uma cagada aos meus olhos, cara, esse cara não é crente não, hein? Que cara bucha. Gordinho, sem vergonha. Tá bom, né, chefe? Eu vou continuar com a minha caminhada, se Deus abençoar. Não, eu sou seu parceiro. Tá certo, pessoal? Então, o nosso alvo é quem? É Cristo. É Cristo. É o noivo. A pergunta mais importante da sua vida é essa aí, ó. Você crê no Evangelho? Sim ou não? Alguém lê para nós aí João 3, 36, por favor. 3. Aquele que crê no Filho tem o quê? A vida eterna. Talvez a gente pense na vida eterna como uma coisa sem o real contexto que ela representa. Mas a vida eterna, amigo, é cumprida demais da conta.
Isso aqui que a gente está vivendo agora não é nem uma fagulha, nem 1 milímetro perto da quilometragem da vida eterna. Então, é essencial que nós andemos com Cristo, né? E já que nós estamos com Ele, porque nós estamos, né? É essencial que nós façamos o quê? Que nós levemos a palavra dEle para os outros, né? Nós somos todos do exército de Cristo, né? O nosso objetivo não é ser salvo, é viver o reino, é ou não é? E o que é viver o reino? É levar também a palavra para todos os lugares em que nós possamos. Não é isso? Muito bem. Então, com isso, a gente fechou o capítulo 3. Do que falou o capítulo 3? Só para eu me recordar. Jesus e Nicodemos, né? Quem era Nicodemos? Um fariseu, né? Provavelmente integrante do Sinédrio, né? E Nicodemos, ele teve a oportunidade de caminhar com Cristo, né? Mas ele declinou mediante a sua situação, né? Agora nós vamos falar sobre Jesus e a mulher samaritana. Esse é o 4º capítulo. Também é um relato que só é apresentado no livro de João. E é um relato maravilhoso, tá? É um relato de conversão instantânea. É bateu, valeu. Lembra que eu falei aqui daquele que esse não foi o meu processo? Né? Com a mulher samaritana foi esse processo. Mas por quê? Éfa também, né? O próprio Cristo, né, falou com ela, né? E muito mais que falar com ela, ele se revela a ela, né? Ele diz que ele é o Messias, né? Vamos ver com todos os detalhes do que aconteceu. Jesus saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galileia. No caminho, era necessário passar por Samaria, né? Aqui a gente volta lá na primeira aula e fala daquilo que é a diferença, né, entre João e os sinóticos. Nos sinóticos, nos sinóticos, Jesus passa o tempo todo na Galileia, não é? E no final ele vai para Judéia. Aqui a gente já viu que Jesus já foi, já voltou e está indo de novo, né? Então tem esses detalhes no livro de João. No caminho era necessário passar por Samaria para ele chegar à Galileia. Por que era necessário passar por Samaria? Porque aqui tem uns detalhes interessantes, tá? Não havia somente um caminho entre a Judéia e a Galileia. Na verdade, haviam 3 caminhos, tá? O caminho escolhido por Jesus não era utilizado pelos judeus, embora foi o caminho mais curto. Que lógica absurda, não é verdade? Por que eu vou caminhar mais se eu posso caminhar menos? E naquela época, o caminhar significava caminhar mesmo, né? Não tinha uma moto, não tinha um carro, não tinha nada. Era canela, né? Eles caminhavam. O caminho mais longo para não ter que cruzar com os samaritanos. Isso aí era o que faziam os judeus. Os judeus, quando precisavam ir para a Galileia, eles não passavam por Samaria. Por que não? Porque eles não se davam bem com os samaritanos. Eles andavam 20 quilômetros a mais, 30 quilômetros a mais, tá? Para não passar lá. Haviam 3 caminhos. O caminho de 150 quilômetros era o caminho marítimo ali pelo litoral, tá? O caminho mais de comércio. O caminho de 140 quilômetros era o caminho que de fato os judeus faziam, tá? E Jesus optou por fazer o caminho de 120 quilômetros que passava por dentro de Samaria, tá? Agora, por que o camarada andava 20 quilômetros a mais? Eu fui fazer conta. Geralmente uma pessoa caminha 6 quilômetros por hora. A gente está falando aí de, no mínimo, umas 4 horas de pernada a mais, só para não passar em Samaria. Chegaram a uma cidade de Samaria chamada Sicar, onde havia o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço por volta do meio-dia. Enquanto Jesus descansava, veio uma mulher tirar água. Como seus discípulos tinham ido comprar comida, Jesus lhe pede água. A mulher acha estranho o pedido, uma vez que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Mas por que os judeus não se dão bem com os samaritanos? Há várias razões. A gente vai falar aqui de 2 delas. A primeira é um motivo étnico.
Samaritanos não eram puros. A gente sabe que nessa época aí a religião imperava com força, não é verdade? A religião impera com força até hoje, né? Mas nessa época aí ela tinha boa ênfase. Né? Os samaritanos, eles se misturaram-se aos outros povos que conquistaram eles. Né? A gente sabe que esse período era um período de muitas guerras, e aí eles foram ali, né, casando-se, dando em casamento, e a raça foi deixando de ser pura. E isso era um problema para os judeus. O outro ponto era a divergência religiosa. Alguns samaritanos, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em muitos deuses. Né? E os que não eram, consideravam apenas a Torá como sagrada. A Torá, nós sabemos, são os 5 primeiros livros, não é? O restante não era de interesse deles. Tá certo? E tudo isso gerava um cenário de animosidade entre samaritanos e judeus. É por isso que o judeu canelava 20 quilômetros a mais para não passar ali. Mas Jesus estava interessado nesse tipo de coisa? Nem um pouco, né? Então ele foi por ali mesmo. Jesus então diz para a mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Aqui, a água viva geralmente é um termo que se refere ao Espírito Santo, não é? Mas aqui se refere à vida eterna. Né? Então Jesus daria para ela a vida eterna. Contudo, ele está falando com ela não de forma direta, não é? Então ela não está entendendo. Né? A mulher então volta a lhe questionar, dizendo que ele não tem como tirar água do poço, porque o poço é muito fundo. Onde então ele poderia conseguir aquela água viva? Aí Jesus já manda um dos versículos também, bem conhecidos da Bíblia, que está lá em João 4, 13 e 14, que diz: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. O que chama atenção ali é a palavra jorrar. Não é a pingar, não é uma goteirinha, é jorrar, é um balde de água, né? É em abundância, né? É vida e vida em abundância. Né? A mulher, ainda sem entender, pede daquela água, para nunca mais ter sede e não ter que voltar ao poço. Ela está entendendo tudo de forma literal, né? Literal. Jesus pede para ela ir chamar o seu marido e depois volte. Ela informa que não tem marido. Jesus diz que ela falou corretamente, uma vez que ela já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é o seu marido. Ali ela já acha então que Jesus é um profeta. Né? A mulher acha então que Jesus é profeta e lhe diz que ali naquele monte não é lugar de adoração dos judeus. O lugar de adoração deles é Jerusalém. Jesus então diz para ela uma outra frase muito importante: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não interessa o lugar. O lugar é relevante? É ou não é? Não é relevante. Né? O meu sogro tem um irmão que ele é bem religioso. Ele só ora ajoelhado. Tá? Ele só ora ajoelhado. Se não tiver ajoelhado, não vale a oração de Jesus, não escuta, ninguém está nem aí. O mundo espiritual não quer nem saber se você não ajoelhar. Aí o meu sogro perguntou para ele se Jonas ajoelhou na barriga do peixe, né, para falar com Cristo. E aí, meu irmão, como os dois são irmãos, o pau quebra. Né? O pau quebra. Né? É a religião. Né? Nós sabemos que não há lugar para adorar a Cristo. O que importa é adorar a Cristo. Né? Claro que você deve tirar um momento do seu dia para isso. É saudável, né, que nós façamos isso. Que você tenha um momento do seu dia que você tira para Cristo. Você não tira um momento do dia para tudo? Tira um momento do seu dia para Cristo. Né? Acorda cedo, vai para o seu cantinho de oração, né? Ora, lê a palavra, estuda. É fundamental que a gente faça isso, mas isso não é o único objetivo. Eu posso estar caminhando e conversando com Cristo. Foi feita a disciplina agora, não foi? Com o Sérgio Amaro, né? Doutor Sérgio, que eu não lembro o nome do camarada, que o cara, o propósito dele é pensar em Cristo todo minuto. Alguém lembra o nome daquele senhor? Lawrence, né?
Pois é. Né? Já pensou? A todo minuto, ajoelhado, em pé, deitado, né? Focado em Cristo. O local de adoração é irrelevante. A verdadeira adoração deve estar de acordo com a natureza de Deus, não importa o lugar. A verdade é Cristo. Né? Então a mulher diz, eu sei que o Messias está por vir, e quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Aí Jesus manda, eu sou o Messias, este que estou falando com você. Jesus não contou quem ele era para nenhuma autoridade, mas para a mulher samaritana ele contou. Por quê? Porque ele tinha um objetivo na vida dela, fazer com que ela levasse o nome dele a todos os outros. A mulher então voltou à cidade e disse ao povo que deviam ir com ela, ver um homem que lhe disse tudo sobre o que ela havia feito. Será que ele não é o Cristo? Aqui que entra o detalhe, a mulher virou missionária na hora, bateu e valeu. Né? Na hora que ela entende que quem estava falando com ela era o Cristo, o que ela faz? Ela vai para casa e deita e fala, olha que maravilha, eu falei com Cristo. Não, meu irmão, ela já sai alardeando para todo canto. Ei, pessoal, eu vi o Cristo, vamos lá conversar com ele. Engraçado que foram 12 apóstolos lá, não trouxeram ninguém. Sozinha e trouxe todo mundo. É uma boa observação essa. Você vê como é que é a mulher, né? Muito bem, Claudinha, muito bem. Ela bebeu da água viva e depois virou uma fonte para outras pessoas, na hora. Né? Muitos samaritanos de Sicar creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Eles insistiram para que Jesus ficasse com eles, e ele ficou por 2 dias, e muitos outros creram. Através da vida dela, uma mulher que basicamente não era querida dos outros, ela estava tirando água num horário desagradável pra caramba, né? 12:00 e tirar água. Por que ela não foi mais cedo? Porque mais cedo provavelmente iam várias pessoas, né? E ela era rejeitada. Não, 12:00 não, né? Certamente. Exato. Né? Mas isso é uma estratégia de Cristo. Cristo era um estrategista. Né? O que ele fez? Ele foi naquele que era o menos possível. Cara, esse camarada aí, como pode isso? Né? E há outros relatos destes na Bíblia. Né? Um dos casos famosos é o de Zaqueu, não é? A estratégia é alcançar primeiro aqueles que causam impacto na cidade. Em Lucas 19, Jesus estava passando por Jericó e queria alcançar a cidade inteira. Ele foi em busca daquele que era o mais improvável, Zaqueu. Zaqueu não era o mais querido, mas era conhecido por todos, o chefe dos publicanos, cobradores de impostos. Né? A estratégia de Jesus era alcançar a pessoa mais difícil da cidade, aquele que todos sabiam que precisava de salvação, e depois aquela pessoa conquistaria a cidade para Jesus. É a famosa teoria do... Se esse camarada aí converteu, meu irmão, não é verdade? Então esse negócio deve ser de verdade mesmo. Né? Todo mundo deve ter algum exemplo disso. Né? Eu tenho amigos, né, que são convertidos, que se converteram há muitos anos, que o camarada era uma curva de rio miserável. Sabe? Falava, bicho, não pode um cara desse ser convertido. Né? E Jesus vai lá e alcança esse, e esse vai lá e alcança os outros. Né? Porque não há nada impossível para Cristo. Né? A gente tem um certo limite, não tem? Mas ele não tem limite nenhum. Né? Onde termina o nosso limite, começa o agir de Cristo. Né? E é bem assim que ele fez com a mulher samaritana. A mulher samaritana foi lá, falou de Jesus, ela participou do reino logo de largada. Né? Ela não quis apenas ser salva, ela quis contar a boa nova do Evangelho para as outras pessoas. O que é o Evangelho se não a boa nova? Não é verdade? E a partir daquele momento, Jesus ficou com eles mais 2 dias e muitos foram... Bora lá, pessoal, vamos lá que a gente está quase no finalzinho. É isso que acontece com a mulher samaritana. Ela era conhecida na cidade, depois que Jesus a alcança, ela corre para a cidade e ministra sobre todos eles. Né? Todos eles se convertem a Cristo pelas palavras dela. Olhem só, primeiro ela chama Cristo de Senhor, mas esse Senhor aqui não é no sentido que nós chamamos Cristo de Senhor, é simplesmente
um pronome de tratamento, né? Depois, ela o chama de profeta, né? Depois, ela o chama de Cristo, né? E é tudo no mesmo momento, né? Tudo ficou claro para ela na hora, né? Enquanto ela conversa com Cristo, ela sai de simplesmente falar com ele para adorá-lo, né? Para adorá-lo. E faz aquilo que Cristo quer de todos nós, que é seguir com o Evangelho, falar de Cristo para as pessoas, né? Levá-las para as nossas células, né? Viver o reino de Cristo. Ok? O capítulo 4 ainda relata a cura do filho do oficial do rei. É mais um sinal de Jesus narrado somente no Evangelho de João. Nesse episódio, acontece ainda em Caná da Galileia, né? Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, lá em Cafarnaum. O oficial procura a Cristo e suplica para que ele curasse o seu filho. O que Jesus fala? Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão, né? Jesus ali conhecia cada um de nós, né? Ele não está falando aquilo ali especificamente para o oficial, ele está falando para todos, né? Por quê? Porque era necessário que as pessoas vissem, né? Né? O lado racional entra muito nessa questão, né? Ah não, se eu não ver, eu não acredito, né? Se eu não ver, eu não acredito, né? E nós somos assim, né? Até o momento em que a gente é de fato convertido, né? Nós somos assim, né? Uma vez eu vi um pastor dizendo o seguinte: eu acredito na Bíblia de capa a capa, eu não fico questionando a Bíblia, tá? Se tivesse escrito na Bíblia, embora a Bíblia não relata, né, que Jonas foi engolido por uma baleia, a gente imagina, devido às proporções, né, que foi uma baleia. Mas se tivesse escrito lá que foi um lambari, eu acreditava. Entendeu? O lambari engoliu Jonas, amém. É a vida que segue. Não é certo. A gente está falando devido às proporções, né? Não, que seja um peixão, mas se fosse um peixinho, whatever, né? Por quê? Porque o que importa é que nós acreditamos, né? Sem necessariamente ver, oi, perfeito, né? A mula de Balaão, né? A mula fala, como é que é isso? A Siri, né? A mula fala, a Bíblia é cheia desses relatos, né? Ué, Jesus, como é que Jesus cura o cego? Dá uma catarrada no chão e... né? Que coisa mais esquisita, né? E funciona, né? Por quê? Porque o que importa é que nós creiamos nele, né? Então Jesus diz: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial pediu então para que Jesus fosse com ele, mas Jesus disse que o menino ficaria vivo. O oficial acreditou na palavra e foi embora. Seus servos encontraram no meio do caminho e disseram a ele que o menino de fato estava curado. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou, depois que veio da Judéia para a Galileia. Interessante observar que tanto do primeiro milagre, qual foi o primeiro milagre? E o segundo? A cura do filho do oficial. Os dois são no mesmo lugar, lá em Caná da Galileia. Ok? Tudo bem até aqui? Perfeito, pessoal. Dúvidas, questionamentos, indagações, contribuições? Ok. Então a gente viu até agora o capítulo 1, 2, 3 e 4. Né? Vamos só recapitular rapidamente. O que fala o capítulo 1? Eu não vou falar nada, vocês vão falar para mim. Não. Capítulo 1. Oi? Exatamente, o prólogo. Muito bem, o prólogo. Muito bem. Tá? Esse é o primeiro capítulo, né? É quando Jesus é apresentado ao mundo. Né? Por quem? Por João Batista. Qual é o segundo capítulo? A transformação da água em vinho, que só é relatado aonde? No livro de João. No primeiro capítulo também há um relato da purificação do templo, que diferente dos outros evangelhos, é logo no início, enquanto os outros são no final. O terceiro capítulo fala acerca de quê? O encontro de Jesus com Nicodemos, um fariseu, né?
Jesus encontra com ele, e eles têm um diálogo incrível, que inclusive, né, termina em João 3,16, né, que é um dos clássicos que a gente conhece. Qual que é o quarto capítulo? Jesus e a mulher samaritana. Né? Jesus passa por Samaria quando nenhum judeu passava por Samaria. Eles andam mais 20 quilômetros para não passar lá. Por que eles não gostam dos judeus? Por que os samaritanos não se dão bem com os judeus? Porque os samaritanos são politeístas, acreditam somente na Torá, né? E porque eles também não são puros. Né? Não são puros. Né? Esse é o quarto capítulo. E o quinto capítulo é onde Jesus cura junto ao tanque de Betesda, tá? Que é também um capítulo impressionante, também cheio de pontos de discussão, né? E nós veremos ele na próxima aula. Amém? Vamos nos levantar, vamos ter uma palavra de oração? Muito obrigado, pessoal. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, Deus. Obrigado por esse momento maravilhoso em nossas vidas, Pai, que nós possamos aprender de Ti, Pai. Viver o reino de Cristo em nossas vidas, Deus. Não há nada melhor do que estar na Sua presença, Pai. Senhor, abençoa cada um aqui, que eles tenham vontade, Deus, que nós tenhamos vontade de aprender de Ti, Pai. Não há nada mais maravilhoso do que ter o Senhor conosco todos os momentos das nossas vidas, Deus. Pai, abençoa a próxima aula, usa o irmão, Pai, para que ele possa, palavras do Espírito Santo, Deus. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Valeu, pessoal.